Bom dia, irmãos e irmãs. Dando sequência aos vídeos que estão sendo compartilhados todos os domingos, o bispado me convidou a deixar algumas palavras nesta manhã. E eu fiquei ponderando sobre o que eu poderia falar que pudesse nos servir de consolo, de conforto, de ajuda, e de esperança. E eu me deparei com uma sessão de perguntas e respostas do Elder Holland de 2017, com o tema Em Tempos de Provações. Achei muito atual, por tudo que nós estamos vivendo, enfrentando e vivenciando nos últimos meses. O Elder Holland, ele cita que os sentimentos e as convicções dele a respeito do Salvador nasceram nas horas mais difíceis, mais desafiadoras da vida dele, quando muitas e muitas vezes ele se questionou se o sol iria nascer para ele, porque parecia que nascia e brilhava para todo mundo, menos para ele. Com isso em mente, eu gostaria de compartilhar algumas escrituras que me fizeram refletir sobre algumas coisas. Quando Deus está do lado de fora, pedindo coisas que estão aqui, do lado de dentro, normalmente a gente não dá. Eu fico imaginando Adão acordado e o Senhor pedindo para Adão um pedaço da costela dele. Então essa é a primeira escritura que eu gostaria de compartilhar e ela se encontra lá no livro de Gênesis. O que aconteceu com Adão neste momento? E diz o seguinte: então o Senhor fez Adão cair em estado de sono profundo. Quando Jesus entra no casamento, nas bodas de Canaã, há um momento onde o vinho acaba. E aí o texto diz o seguinte: então Jesus chegou. Sara, ela não podia ter filhos. E aí o texto diz o seguinte: então o Senhor visitou a Sara. Lázaro, morto já há alguns dias. E aí o texto diz o seguinte: então Jesus chegou. Havia um homem com uma deficiência em uma de suas mãos. E o texto diz o seguinte: então Jesus curou no sábado. Tem uma palavra que se repete em todos esses momentos citados nas Escrituras, É a palavra então. E o então de Deus na nossa vida muda tudo. Não será diferente na nossa vida do que foi com Adão. Às vezes o Senhor vai ter que nos derrubar para poder pegar. E aí eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos nos fazer uma reflexão. Qual é o pedaço que o Senhor deseja de nós? Talvez nós tenhamos que renunciar pedaços que estejam tirando o nosso foco celestial, nossa perspectiva eterna. Talvez o pedaço que o Senhor deseja de nós é um pedaço da nossa fé, é um pedaço do nosso amor ao próximo, é um pedaço do nosso serviço, é um pedaço da nossa obediência. E para que isso? Para que o então de Deus possa agir em nossa vida. E aí, rapidamente, eu me recordo da experiência da mulher samaritana, Quando ela pergunta para o Senhor: como pode tu, sendo judeu, pedir de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E eu fico imaginando Cristo olhando para aquela mulher, e dizendo para ela: olha, eu só estou te pedindo um pedaço. Se tu soubesses quem eu sou e o que eu posso fazer na sua vida, era você quem me pedia. Irmãos, eu creio que mesmo nos momentos de provação, que o nosso Pai Celestial, ele tem um então para a vida de cada um de nós. E é no processo que nós precisamos obedecer. Deus costuma tornar concreto do lado de fora aquilo que ele vê do lado de dentro. Eu gostaria de terminar as minhas palavras com as palavras do Elder Holland, ainda nessa sessão de perguntas e respostas. Ele diz o seguinte: eu não sei como é com os outros, mas eu sei que a salvação não será conseguida com esforço mínimo. O caminho para a salvação sempre passa pelo nosso Getsemane pessoal. Irmãos e irmãs, que em meio ao nosso caos, e olha que nós temos enfrentado cada um de nós o nosso caos pessoal, o então de Deus possa visitar a nossa vida
ou então de Deus possa visitar a nossa história e que a gente permita, sim, que o Senhor nos tire pedaços, porque Ele pede pedaço, mas Ele restitui por inteiro. E essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo.